Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre a independência dos Estados Unidos. Eu montei para vocês um slide, espero que vocês gostem. Depois eu vou enviar o slide para vocês também. Eu coloquei aqui para vocês um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos que eu gosto muito, tá? Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Essa declaração de independência ela é escrita em 4 de julho de 1776, tá? E eu até coloquei aqui só para brincar um pouco com vocês, que em 4 de julho de 1989 nasce essa professora suas aqui, né? É o dia também do aniversário dessa professora, gente boa suas, também tá chegando, tá? Brincadeiras à parte, vamos falar um pouco aí do que eram as 13 colônias. As 13 colônias, aí tem uma imagem que mostra, eram as colônias ali na América do Norte, né? Que depois vai se expandir e vai se tornar o que a gente conhece hoje como Estados Unidos da América após a independência. Antes disso, é essas 13 colônias aí que aparecem para vocês. Essas 13 colônias eram colônias da Inglaterra, né? Ou seja, a Inglaterra era a metrópole dessa região aí. E é essa região que a gente vai estudar. Como que essa região se tornou independente da Inglaterra. Antecedentes, que são importantes para a gente entender o processo de independência dos Estados Unidos. Primeiro, é a concorrência que as mercadorias norte-americanas, que as mercadorias dessas 3 colônias, começaram a fazer as mercadorias inglesas no mercado externo. Segunda coisa muito importante também é algumas guerras que a Inglaterra envolveu aí no século XVIII. A primeira, aí, que eu julgo importante, é a Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas além do Monte Apalache, provocando a reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas aliados aos franceses. E a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, motivada principalmente, na verdade é uma guerra principalmente entre a França e Inglaterra, motivadas por terras situadas na África, na Ásia e na América do Norte. A Inglaterra ela vai ganhar essa guerra dos 7 anos, mas como eu sempre falo com vocês, mesmo um país que ganha uma guerra, ele sai muito debilitado, né? Muito esforço para uma guerra, esforço econômico principalmente. Então, mesmo a Inglaterra ganhando a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai começar a aumentar o controle sobre as suas colônias e vai criar algumas leis também com a intenção de aumentar a sua arrecadação, com a intenção de melhorar a sua economia após essas guerras aí. As principais leis que vão ser criadas pela Inglaterra e que vai desagradar muitos colonos que viviam nas 3 colônias são essas aqui, ó. A primeira é a Lei do Açúcar, de 1764, que aumentava o imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, né, gente? Aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. A segunda é a Lei do Selo, de 1765. Dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, certidões que circulassem ali dentro das 3 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês, ou seja, pagar imposto, tá? Isso gerou até uma série de revolta lá, pessoas entraram dentro de agências postais lá, jogaram no lixo alguns desses impostos aí que tinha que ser pago, entre outras coisas. Desses impostos não, desses selos, né? E a outra é a Lei do Chá, de 1773. A Inglaterra ele vai entregar à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias, tá? O que eu quero que vocês entendam? Essas leis que vão ser criadas, elas vão ser boas para a Inglaterra, em contrapartida vão prejudicar e muito os colonos das 13 colônias.
E uma dessas reações que vai acontecer em 1773 vai ser a festa do chá em Boston. Gente, não é uma festa. Não coloque na prova pra mim que é uma festa, porque não é uma festa. A festa do chá em Boston é um protesto, tá? Contra essa lei do chá. Então, algumas pessoas disfarçadas de índios, cerca de 150 colonos, eles vão invadir 3 navios ingleses no porto de Boston e vão atirar o chá desses navios no mar. É um protesto a festa de chá. Do chá, né? Em Boston. A Inglaterra não vai deixar isso por isso mesmo, né? Imagina o desfalque que a Inglaterra vai sofrer com esse tanto de chá que estava chegando para ser vendido nas 3 colônias, que vão ser jogados ao mar. A Inglaterra vai criar uma série de leis que os colonos vão chamar de intoleráveis, né? Vai fechar o porto de Boston, até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar. Vai ocupar Massachusetts, né? E vai dizer que os colonos que participaram desse protesto vão ter que ser julgados pelos tribunais ingleses. Imaginam só como eles vão julgar essas pessoas. Os colonos não vão aceitar essas leis intoleráveis, eles vão se reunir num congresso, que é uma reunião, que é chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774. Nessa reunião, eles vão reagir a essas leis intoleráveis, eles vão escrever lá para a Inglaterra dizendo que não queriam aceitar essas leis, que essas leis iam prejudicar eles e que não iriam aceitar dessa forma. Em resposta, em vez do governo inglês dialogar, tentar abrir um debate a respeito disso, o governo inglês vai ordenar a destruição de um depósito de arma dos colonos. Os colonos vão iniciar aí 2 batalhas com os ingleses por causa disso, que é a Batalha de Lexington e a Batalha de Concórdia, em 1775. E em 1775 mesmo, eles vão reunir novamente no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Aí, nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia, sim, eles vão decidir que não vão aceitar mais as imposições da metrópole, ou seja, não vão aceitar mais as imposições da Inglaterra, e que vão se separar, né? Vão se tornar independentes da Inglaterra. Então, eles vão optar então pela separação. E vai chamar os cidadãos às armas e nomear George Washington como comandante das tropas norte-americanas. Aí que vai ser escrito a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, vai ficar pronta. A gente vai ver que um dos movimentos que a gente estudou antes, que é o movimento iluminista, vai influenciar muito a escrita dessa declaração dessa independência. O autor foi um cara chamado Thomas Jefferson. E é importante dizer também que a independência dos Estados Unidos, o processo, né, que não é do dia para a noite, que vai falar ali em 1776 nós vamos nos tornar independente e vão entrar em guerra e rapidinho vai ser resolvido, né? Vão ter várias batalhas, vai haver guerra pela independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai entrar em guerra contra a Inglaterra. Vamos dizer que vai ser guerra dos patriotas, que era como eram chamados os estadunidenses, contra os jaquetas vermelhas. Os jaquetas vermelhas são soldados aí ingleses. Eles ganharam esse nome por causa do tipo de uniforme que eles usavam. E essas batalhas, essa guerra, vai se estender por cerca de 6 anos, né? Ao vencer a Batalha de Saratoga, em 1776, os colonos atraíram o apoio da França, da Espanha e da Holanda, que eram antigas rivais da Inglaterra. Então, os colonos das 3 colônias vão ter apoio desses países e isso vai ser fundamental para que eles consigam vencer a guerra e consigam se tornar independentes. E dá para perceber, né? Só vocês lembrarem lá da Guerra de 7 anos, a França perdeu para a Inglaterra, então já tinha aquele revanchismo, aquela vontade de vamos de novo, né? E com a ajuda externa, os norte-americanos vão conseguir vencer a luta. Em 1783, pelo Tratado de Versalhes, a Inglaterra reconheceu a independência das 3 colônias. Então, olha só, a Declaração de Independência foi escrita em 1776. E só em 1783 que vai ser assinado o tratado, que é o Tratado de Versalhes, que vai ser reconhecida a independência das 3 colônias, que a partir de agora, né, de 1783, deixa de ser 3 colônias e passa a ser um país, os Estados Unidos da América.
É muito importante estudar isso, porque ele é o primeiro país da América a se tornar independente e vai servir de inspiração para outros países da América depois lutar pela sua independência, inclusive para o Brasil, tá? Tem até uma imagem aí, mais ou menos, dos anos que cada país ali foi se tornando independente. Como está nascendo agora um novo país, que é os Estados Unidos, uma das primeiras coisas que vai ser elaborada é uma Constituição. Como eu já disse, Constituição é um conjunto de leis, né? Agora os ex-colonos, né, não vão seguir mais as leis da Inglaterra. Agora eles vão ter que ter leis próprias. Os Estados Unidos, assim que se torna independente, se torna uma república federalista e presidencialista. Diferente do Brasil, que a gente vai estudar depois, que o Brasil depois se torna independente, né? Se torna um império, se torna uma monarquia, continua sendo, né? Os poderes vão ficar divididos em executivo, legislativo e judiciário. Influência do iluminismo, né, de Montesquieu lá, que a gente estudou. Como é importante a gente estudar esse processo do iluminismo, que ele vai influenciar as lutas pela independência depois. E a cidadania, nesse primeiro momento, nos Estados Unidos, ela foi muito limitada. Na prática, a expressão nós, o povo dos Estados Unidos, referia-se apenas aos homens adultos e brancos que possuíam certa renda. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos foi excluído do processo político nesse primeiro momento aí. Tá bom? Um grande abraço e bons estudos para vocês.